Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Casa dos Sonhos em Construção. Eu sou o Léo e estou aqui para falar para vocês sobre o que vocês precisam saber para ter uma casa, para construir a sua casa, a casa dos seus sonhos. O objetivo desse canal é esse, é trazer informação para quem, assim como a gente, quando foi começar a obra, não sabia nada ainda. Não sabia o preço de um tijolo, não sabia o preço do cimento, não sabia que vai na estrutura de uma casa, quanto custa construir uma casa, quanto custa construir cada etapa, quanto custa isso, aquilo e assim por diante. Então esse é o objetivo desse canal. Então se você está interessado nesse assunto, se é algo que vai agregar para vocês, deixa o like aí nesse vídeo para a gente. Segue o nosso canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos e vocês acompanharem toda a construção da nossa casa. Eu estou aqui na nossa vista maravilhosa aqui dos fundos e esta é a nossa casa que está em construção. Olha que loucura, a gente está preparando a primeira laje. Eu já fiz vídeos aí que vocês conseguem encontrar no nosso canal falando sobre as etapas que foram até agora e até onde a gente chegou. E como alguns de vocês pediram, hoje eu vou falar sobre os custos que nós tivemos na obra até hoje, tá? Então, hoje o vídeo vai ser falando sobre os custos, sobre quanto a gente gastou, em que momento a gente está aí, para que vocês fiquem por dentro e fiquem ligados aí do que vai em cada etapa de uma obra. Valeu? Muito bem, vamos então falar desses benditos custos. Eu separei aqui na nossa planilha. Essa planilha, inclusive, ela ficou bem legal. Se vocês quiserem, eu compartilho ela com vocês. Deixem aí nos comentários, compartilha comigo a planilha, que eu mando para vocês essa planilha, tá? Coloco o link ali para vocês fazerem o download dela. Ficou bem legal. Ao meu ver, a gente conseguiu organizar muito bem a distribuição das despesas e ficou bem prático, assim, para a gente conseguir acompanhar o que está sendo gasto mês a mês por tipo de material e de serviço também. Então, acho que ficou bem legal, ficou bem fácil de acompanhar os custos. Algumas coisas que a gente compra parcelado, por exemplo, também estão parceladas na planilha, então fica bem legal, fica bem fácil para acompanhar isso tudo. Bom, essa semana eu até já mostrei um pouquinho como foi o andamento da obra, né? A gente não conseguiu começar a subir a laje porque tinha muita caixaria para ser feita. Então agora eu vim gravar um vídeo para vocês falando sobre as despesas até agora, tá? O quanto a gente gastou na obra da nossa Casa dos Sonhos até aqui. É importante que, como a gente não fez a laje ainda, ó, como vocês estão vendo, a laje não subiu. Por mais que a gente já tenha comprado, olha, já chegou a laje, tá? Ali está o isopor. Mas ali embaixo vocês vão ver as ferragens. Agora daqui não dá para ver muito bem as vigotas, né? Daqui não dá para ver muito bem, depois eu mostro melhor. Mas a gente não fez a laje, então eu não vou colocar ela aqui na planilha ainda, tá? Não vou contar hoje com esse valor, com esse gasto que a gente teve, eu posso comentar. As duas lajes, aliás, as três, porque tem uma pequena lajezinha lá em cima da caixa d'água e mais uma parte que vão ser colocados ar-condicionados, a gente gastou R$16 mil na laje, tá? Fora a mão de obra que vai ser gasta para instalar e tudo mais, e o concreto, tá? Então só a laje pré-fabricada custou R$16 mil, tá? Para mais ou menos deixa eu tentar lembrar, acho que uns 240, 250 metros de cobertura, algo assim, tá? É mais ou menos isso, 270, algo assim. Muito bem, vamos falar então dos custos que nós tivemos até agora. Algumas coisas como ferros e tijolos, até dá para ver lá no fundinho, ó, tá vendo? Ó, lá no fundo tem uma pilha de tijolos, porque a gente comprou uma carga fechada de tijolos para ficar mais barato e a gente não usou tudo. Então eu vou comentar quanto a gente gastou na carga toda e quanto a gente gastou no total, mas pensem aí que não foi usado tudo, então não está tudo aplicado na obra ainda, beleza? Vamos lá, vou compartilhar com vocês então o que a gente gastou em cada despesa até agora, vamos lá. Primeira coisa que a gente gastou aqui na obra foi aterro e a terraplanagem, né? A gente gastou até agora em aterro, inclusive aqui onde a gente está pisando é um
tá aterrado, tá? Para quem não viu os outros vídeos do nosso canal, o nosso terreno é em declive, é um declive bem acentuado, inclusive. Aqui na parte dos fundos nós não aterramos ainda, vejam lá. Ali vai ser aterrado ainda, a gente vai primeiro jogar um pouco de material da obra e coisas assim como esse cimento aqui. E aí depois que a gente vai fazer o aterramento completo, mas ainda deve ir mais umas 50, 70 cargas de terra aqui, tá, para concluir esse aterramento. Muito bem, até agora então a gente gastou em aterramento e terraplanagem, né, para organizar tudo, horas de máquina e tudo mais, tá? As horas de escavação eu incluí aqui também, tá? Escavação até para fazer as vigas baldrame estão inclusas aqui. Foi mais ou menos uns R$800 nisso. No total foi de aterro e terraplanagem e essa hora máquina foi R$11.810, tá? Algo indispensável, talvez em alguns projetos vocês não ouçam ninguém falando disso, mas uma despesa inicial, padrão de energia elétrica, tá? Instalação do padrão de energia elétrica, R$2.400, padrão para 80 amperes, tá? A gente deixou a fiação para 100, o projeto elétrico inicialmente era para 100 amperes, mas a gente optou por colocar o de 80, que provavelmente vai atender muito bem a casa, mas a gente optou por colocar o de 80 para agilizar a liberação na prefeitura, liberação com a companhia de energia elétrica, porque de 100 amperes vai para uma aprovação adicional e aí eles vêm até aqui na obra, vêm até aqui ver e demora mais, tá? Precisa do projeto e tudo mais. Então demora mais para liberação. E como a gente tinha pressa para começar a obra, a gente fez de 80, que aí libera na hora, e aí em 5 dias estava instalada aqui a energia elétrica, tá? Então R$2.400 de mão de obra, poste, fiação ali para padrão de energia elétrica aqui no nosso estado, que é a Copel que faz. Sondagem do terreno. A gente fez a sondagem aqui do terreno, a gente fez 2 furos. Tem vídeos aí mostrando a sondagem, inclusive, se vocês quiserem saber mais como é que funciona, aqui no nosso canal. A sondagem a gente fez para identificar o terreno. Como é um terreno bem declinado, a gente ficou com alguns receios, né? O engenheiro ficou com alguns receios de errar o cálculo até da fundação, ou até às vezes dava para economizar na fundação, e a gente não sabia. E a gente fez a sondagem aí para garantir, para ter certeza, tá? Foram 2 furos. Eles deram mais ou menos, eles terminaram em 7 metros, custou R$1.907, tá? Os furos da sondagem. A mão de obra até agora, tá? A gente começou ali a obra mais ou menos em fevereiro, estamos em maio, a gente já pagou a entrada em janeiro da obra, R$5.000 de entrada. Até agora a gente gastou com mão de obra do construtor, tá? E da equipe dele, em R$43.000, beleza? Tijolos, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Nos tijolos, gente, a gente gastou até agora, deixa eu passar aqui, dá licencinha, suportes aí, apoios e tudo mais. Nossa, como tá estreito, tá difícil de passar por aqui, hein? Os tijolos, pessoal, a gente comprou uma carga fechada com um preço mais interessante, a gente pagou R$1.050 o milheiro. Aqui na nossa cidade estava R$1.200, R$1.250, tijolo de boa qualidade. E a gente comprou os tijolos, a gente comprou uma carga fechada com 8.000 tijolos, olha só. Tem tijolo pra caramba aqui ainda, tá? Então a gente pagou aí, a gente comprou aí esses tijolos já a mais, tá? Desses 8.000, olha, eu não vou ter tanta precisão, mas eu acredito que a gente não tenha gasto nem 3.000 tijolos ainda, tá? Aqui, ó. A pilha, ó. Ó como ela ainda tá larga, ó. A gente só usou isso aqui, ó, essa carreira aqui, ó, essas 2, 3 carreiras e ali no chão. Então tem muito tijolo ainda, deve ter uns 5, 6.000 tijolos ainda. Acabou o meio tijolo, a gente veio 10%, né? E aí acabou esse tijolo, esse meio tijolo, a gente pegou outro. Aí esse sim a gente pegou aqui na cidade mesmo, também conseguimos um preço bom, um tijolo de qualidade. O construtor ele reclama bastante de qualidade de tijolo e ele orientou bastante sobre isso, deixou a gente bem ligado na qualidade do tijolo. A gente conseguiu aí um tijolo muito bom, olha lá gente, é tijolo pra caramba.
Veio uma carga fechada de um caminhão, então, com 8.000 tijolos, foi 8.000 e alguma coisinha, vamos lá. Até agora a gente gastou em tijolos, considerando esses meios que a gente comprou a mais, a gente comprou acho que mais 500 meio tijolos, gastamos R$ 8.940, tá? E ó, vai dar para subir o segundo andar ainda com esses tijolos, provavelmente. Talvez falte um pouquinho, mas ó, tem bastante tijolo ainda aí, tá? Madeiras, vai madeira pra caramba numa obra, gente, não tinha ideia que ia tanta madeira, ainda mais na nossa, olha só, é caixaria pra todo lado. Tem muito detalhezinho que usa madeira, sabe? Então vai muita madeira. Até agora a gente gastou, olha só, R$ 16.992,50. E olha aqui, já acabou, já foi usada a madeira, tá? O que a gente tinha de madeira estava aqui em cima desses tijolos. Aqui são restos de madeira, são restos da outra etapa aí, do que foi aproveitado. E já se foi, já foi a madeira. As escoras de madeira também estão inclusas nesse valor, tá? Aquelas escoras de ferro que vocês viram lá da laje, é o pessoal da obra que empresta, tá? Da laje mesmo que empresta. Então, de madeiras foi R$ 16.992,50. E esse é um dinheiro que não volta, né? O duro é isso, você não usa para mais nada. Ele usa ali na obra, na construção, depois vira tudo picadinho, que nem isso aqui, ó. Ferros. Aqui vai dinheiro, hein? Até agora, inclusive tem um detalhe importante. Olha quanto ferro a gente ainda não usou. Tem ferro pra caramba aqui, tá? Eu vou dar um chute aí que uns 30% dos ferros a gente não mexeu ainda, estão aqui. A gente comprou um pouco antecipado, um pouco adiantado, para economizar mesmo, porque a gente conseguiu um preço diferenciado e aí a gente fez tudo à vista de uma vez só. Então os ferros a gente gastou até agora R$ 28.087,70. Aqui estão inclusos os pregos também, tá? Arame, aqueles para enrolar mesmo, a ferragem, isso está incluso aqui nesses ferros, tá? Então foi R$ 28.087. Então, como eu falei, tem bastante ferro aqui ainda, inclusive a gente fez um pedido de mais um pouquinho de ferro que faltou, que era num tamanho diferente. A gente fez mais um pedido aí que deu essa semana, foi mais R$ 3.300, alguma coisa assim que a gente acabou de pedir, nem chegou ainda na obra, mas já estou considerando aqui porque ele vai ser usado agora. Material elétrico, ainda não foi usado todo ele também, mas a gente tem um gasto aí de R$ 3.450 com material elétrico até agora, tá? São cabos, os conduítes, as mangueiras, tudo isso tá contabilizado aqui nesse valor. Agora a gente acabou de fazer a compra das caixas de ferro, as caixas de passagem, mais mangueiras e mais material. Então está incluso nesse valor aqui, mas não tem nada instalado na obra ainda, não foi nem entregue, tá? Mas já está pago e vai ser usado agora essa semana quando a gente for instalar a laje, beleza? Mão de obra do eletricista, por enquanto, R$ 1.500, tá? Mas essa semana que ele vai fazer essa passagem, a gente vai pagar mais uma parte da mão de obra do eletricista. Que no nosso orçamento, vamos lá, tô tropeçando aqui nessas madeiras. Tomara que eu não derrube nada. A mão de obra do eletricista a gente fechou em R$ 17.500, tá? Para a casa toda, com tudo incluso já, todas as passagens, a gente já colocou. No projeto elétrico, o eletricista entregou com poucos pontos, a gente já encheu de ponto de tomada, já encheu de lâmpadas que ele não tinha previsto, a gente já fez tudo isso. Então, provavelmente a gente não vai ter mudanças no custo do eletricista, tá? Porque ele pode depois, se você aumentar pontos, ele pode cobrar esses pontos a mais que não estavam no projeto, beleza? Então aí em mão de obra do eletricista, por enquanto foi R$ 1.500, tá? Essa semana a gente vai pagar mais 3.000, não estou contando aqui ainda. Material hidráulico, os canos que a gente usou até agora, algumas coisas básicas ali que foram usadas embaixo da terra e tudo mais, R$ 356,60, tá? Um pouquinho ainda, não foi muita coisa. Mão de obra do encanador ele ainda não cobrou, tá? Ele deixou para depois, falou que tá tranquilo. Locação de container.
tá aqui a locação do container, olha lá o container, ó, onde fica o material, as ferramentas e tudo mais. Por enquanto a gente gastou R$ 1.610 com o container, tá? Então, R$ 1.600 aí com a locação do container. Importante, tá? Uma despesa que a gente nem coloca na conta aí normalmente, mas tá aí. Fura a estaca. Quando a gente foi furar as estacas, né, veio o caminhão aqui, foi de caminhão, não foi nem de trator, foram estacas de 7, 8 metros. Então tem que ser um equipamento específico, e aí isso custou R$ 4.662,73, beleza? Concreto usinado das estacas e das vigas baldrame, até agora foram R$ 22.220. Isso dá mais ou menos 40 metros cúbicos, porque a gente está pagando R$ 500 o metro cúbico. Tá? Então gastamos aí até agora R$ 22.000 em concreto usinado. Como eu falei, não fizemos a laje ainda, olha lá, tá? Não fizemos a laje ainda, então não está contando aqui o concreto usinado que vai na laje, tá? Que deve ir um pouco mais de 10 metros cúbicos de novo, tá? Discos de corte, tá aqui. Eu faço uma planilha, minha planilha é bem detalhada, tá? Vocês vão até dar risada do próximo item. Mas discos de corte que a gente foi comprando, o construtor ele fornece, ele utiliza as ferramentas próprias, porém discos de corte, essas coisas assim que ele gasta na obra, a gente que paga. Então a gente gastou até agora R$ 328 em discos de corte. Olha a próxima despesa. Churrasco na obra, R$ 350. Por que eu coloco isso na obra? Porque é uma despesa da obra. O pessoal sempre tem esse hábito de tomar uma cervejinha ali na sexta-feira, na obra, na construção, trazer uma Coca-Cola para tomar à tarde, um pão de queijo para tomar num café da manhã. E esse relacionamento que a gente vai criando com esse pessoal é muito bom, porque a gente está trabalhando junto, a gente está casado, 1 ano pelo menos, né, nessa obra da construção. Então são vários meses, a gente considera muito importante essa relação. E aí, esse meio da construção civil, não sei se aí na cidade de vocês é assim também, mas aqui na nossa cidade, o pessoal faz, vamos dizer assim, eles, quando um indica o serviço para o outro, eles pagam a comissão em churrasco. Então é basicamente isso. Aí esse primeiro churrasco que eu paguei, o segundo já foi a pessoa que vendeu a laje. Olha que legal. Então a empresa da laje pagou esse segundo churrasco, que foi aí esses dias. Daqui uns dias a gente já deve ter mais um, que se eu não me engano é o pessoal do concreto usinado que vai pagar o churrasco. Bem legal. A churrasqueira está até no container aqui já. Cimento. A gente gastou em cimento até agora R$ 1.914,48. Beleza? Massa pronta, que ou se usa o cimento ou a massa pronta normalmente. Aqui a gente usou os dois. A massa pronta foi usada para subir os tijolos, que é mais rápida, né? A massa vem pronta, já fica ali por 3 dias, você pode usar aquela massa, e foi usado para subir as paredes. Inclusive eles subiram as paredes muito rápido, parte por conta disso, porque não precisa ficar lá batendo massa e tudo mais na betoneira. De massa pronta a gente gastou até agora R$ 1.560, beleza? Por enquanto. Que mais? Pintura asfáltica para impermeabilização das vigas baldrame. Vocês devem ter visto aí em alguns lugares aquela parte preta, né? Aquilo é a manta asfáltica que foi passada. A pintura asfáltica, ou melhor. R$ 593 até agora. Acho que foram 4 ou 5 galões, agora eu não tenho certeza. Areia e pedra. Até agora gastamos R$ 1.970. Justamente para essa parte do cimento ali que a gente fez, né? Que a gente fez aqui. Lembrando, a viga baldrame e as estacas foram concretadas com concreto usinado, tá? Então veio o caminhãozinho, a máquina e tal, despejou lá direto, que era muito concreto, não tinha como ficar fazendo na obra, sem chance. E aí, os pilares, esses pilares aí que vocês estão vendo, esses já foram feitos na obra mesmo, tá? Com cimento aqui direto na obra, beleza?
Então, em areia e pedra, a gente gastou até agora R$ 1.970, beleza? Tem uma despesa aqui que está separada, mas a gente pode considerar que ela faz parte da mão de obra do pessoal da construção, dos construtores, do pedreiro e tudo mais, tá? Que é a betoneira. Por que a betoneira? Porque a gente comprou, o pedreiro estava sem betoneira, por algum motivo foi até roubado num container, numa outra obra, se eu não estou enganado, e ele estava sem uma das betoneiras que ele costumava trabalhar, e aí ele pediu se a gente podia comprar a betoneira e aí descontava da mão de obra dele. Então a gente comprou a betoneira, a gente pagou R$ 4.689,99 em 3 vezes sem juros no cartão de crédito. Então ficou bem fácil para a gente, né? Porque a gente já fez essa compra ali parcelada no cartão, o preço estava bom e está descontando da mão de obra dele. Então a gente fez essa troca aí, de uma betoneira pelo serviço deles. Foi basicamente isso que a gente fez. Muito bem, pessoal. Então, por enquanto, as despesas que a gente teve foram essas, tá? Não estamos antecipando compra de nada. Ah, eu vi um porcelanato, vou comprar. Não, a gente não está comprando nada antecipado, porque essa obra, como eu já falei em alguns vídeos, ela é financiada pela Caixa, e a Caixa só libera o que está executado. Então, se eu ficar gastando muito do que eu tenho de reserva para isso, eu posso ter alguma emergência ali que eu não consiga cobrir depois. Então eu preciso manter esse dinheirinho lá guardado e gastando ele, usando ele aos poucos, né? Por ser uma obra financiada. Então, somando tudo que eu falei para vocês hoje, a gente teve até agora o gasto de R$ 153.547,15, tá? Lembrando que desse valor, se a gente for descontar o que está parado de tijolo, que não foi usado ainda, e o que está parado de ferro, que não foi usado, a gente teria pelo menos uns 8 a 10 mil reais ali de dinheiro parado ainda que não foi usado, tá? Então, digamos que a gente tenha gasto até agora na obra usado, né? Na obra uns 140 mil, 145, algo nessa faixa, beleza? Então é isso, o vídeo de hoje era para falar sobre esses custos, não quero deixar ele ficar muito grande também. Espero que vocês tenham gostado. Se não deixou o like ainda, por favor, gente, deixa o like aí pra gente. Estamos aqui gravando, trazendo esses conteúdos para que vocês, assim como nós, não sofram tanto numa obra e aprendam e descubram o que é importante na obra antes de começar ela, ou se você está no início ainda, aproveita, vai dando uma olhadinha aí nos outros vídeos, com os aprendizados que a gente já teve até agora. A gente vai tentando trazer dicas do que a gente vai aprendendo para compartilhar isso tudo com vocês. Então deixa o like, segue o nosso canal, ativa o sininho, fica de olho aí, assiste com a gente esses vídeos, porque eu tenho certeza, assiste até o final inclusive, porque eu tenho certeza que tem um detalhezinho ou outro que você não sabia ainda e que a gente está aqui para tentar te ajudar, tá bom? Então pessoal, mais uma vez, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E até o próximo. Tchau!